Olá pessoal, sou o professor Joel e na aula de hoje eu vou resolver a prova do IFSUL da cidade de Pelotas, a turma integrada 2019, prova de verão. Primeira questão da tua prova de matemática é a questão número 11. Pedrinho, ao ler sobre a história de Tales de Mileto e o cálculo da altura da pirâmide, utilizando semelhança de triângulos, ficou muito curioso e resolveu testar seus conhecimentos matemáticos medindo a altura do poste de luz que se encontra em frente à sua casa. Então já está dando a dica aqui, ó, que ele está usando semelhança de triângulos. Tá? Bom, continuando então. Ele se pôs a uma distância de 3 metros do poste, conforme a representação da figura abaixo, onde a projeção da sombra dele se sobrepôs à sombra do poste. E ambas tiveram o fim no mesmo ponto. A altura do Pedrinho é de 1,30 m e sua sombra naquele momento era de 2 metros. Considerando esses dados, a altura x do poste é de... Então, temos aqui a altura do poste, a sombra do poste. Tá? A altura do Pedrinho, a sombra do Pedrinho. Né? Ele fala ali, a sombra do poste se sobrepõe à altura do Pedrinho. Tá? Então, aqui é como se estivesse funcionando aqui os raios solares, né? O solzinho está aqui, né? Do lado esquerdo, né? Bateu aqui no topo do poste, projetou uma sombra no chão. Bateu no topo da cabeça do Pedrinho, projetou outra sombra. E ele já está te garantindo aqui que esses triângulos são semelhantes, né? Porque ele está dizendo, ó, usando recursos, né, de semelhança de triângulos, ele conseguiu achar a altura do poste, tá? Então não precisaria o aluno se dar de conta que os triângulos são semelhantes, mas eu vou aproveitar e vou explorar isso, tá? Tá aqui o meu triângulo maior e aqui o triângulo menor formado pela altura do Pedrinho. Tá? Por que os triângulos são semelhantes? Primeiro, falou em altura do poste, então está te garantindo que aqui existe um ângulo de 90 graus. A altura é na menor distância possível, né, em linha reta. Aqui é a altura do Pedrinho, mesmo ângulo. E esse ângulo aqui no canto, ele é o ângulo em comum aos dois triângulos. E um dos casos de semelhanças, né, que existem é que se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes iguais, então os triângulos são semelhantes. Então, por esse motivo, eu posso resolver esse exercício por semelhança de triângulos. Então, o que eu vou fazer? Vou separar os dois triângulos, tá? Aqui o triângulo maior. E aqui do lado eu vou desenhar o triângulo menor. Tá? Aqui o ângulo de 90. Aqui o ângulo de 90. E aí aqui do canto, ó, o ângulo em comum para os dois triângulos. Bom, temos aqui x, a altura do poste. Aí a base do poste, né, a sombra total do poste é 5, 3 mais 2. Então aqui é 5. Aqui a altura do Pedrinho, que é 1,30 m. E aqui a sombra do Pedrinho, que é 2 metros. Tá? Então, agora montamos, né, a proporção, né, porque se dois triângulos são semelhantes, a razão entre os lados correspondentes está em proporção. Então, x está para 1,3, assim como 5 está para 2. Multiplicamos aqui cruzado, 2x igual a 1,3 vezes 5. Tá? Lembrando que numa proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por isso a gente faz essa multiplicação em cruz, né? 1,3 vezes 5, nós vamos ter o seguinte, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6, da direita para a esquerda, recuamos uma casa após a vírgula. Então, 2x é igual a 6,5. E eu tenho que pegar esse 6,5 e dividir por 2. Tá? Quanto que vai dar isso? Bom, continuando então aqui em cima, ó, 6,5 dividido por 2. O problema é que para dividir números com vírgula, eu preciso ter a quantidade de casas, né, após a vírgula iguais, né? Então, eu tenho 6,5 uma casa após a vírgula e aqui no divisor 2 nenhuma. Então, eu coloco uma vírgula aqui e acrescento zeros para igualar as casas. Igualadas as casas, a gente elimina a vírgula. E aí é só dividir 65 por 20. Vamos ter aqui 3, que vai dar 60, sobra 5. 5 não dá para dividir, o que eu faço? Acrescento um zero e acrescento a vírgula lá no quociente e sigo a conta.
50 dividido por 20 vai dar 2, que dá 40. Sobra 10. 10 não dá para dividir, acrescento um zero de novo e sigo a minha divisão agora normal. 100 dividido por 20 vai dar 5. Tá? 5 vezes 20, 100, resto zero. Então, conclusão, 3,25 metros, tá? É a sombra, é a altura, né, perdão, desse poste, alternativa D. Segunda questão, questão número 12 da tua prova. João está reformando a sua casa e chegou a hora de pintá-la. Somando as áreas de todas as paredes a serem repintadas, ele calculou 96 metros quadrados. Ah, então, aqui é a área. O mercado oferece um galão de 18 litros, que custa R$ 150, e ele cobre uma área de 320 metros quadrados por demão. Ou um galão de 3,6 litros da mesma tinta, custa R$ 35 e cobre uma área de 60 metros quadrados. João vai precisar 2 demãos de tinta. Qual é a opção que satisfaz a necessidade dele e que o ajuda a economizar seu dinheiro? Então, eu quero escolher entre essas opções, né, ou um galão de 18 ou alguns galões de 3,5 litros, com o objetivo de gastar menos dinheiro. Então, vamos lá. Primeiro, né, qual é a área total que eu vou precisar pintar? A área da minha parede, somando todas as paredes, são 96 metros quadrados, só que ele vai dar 2 demãos, então eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, a minha área total, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 18, 19. Eu vou precisar de 192 metros quadrados de área. Aí o mercado me oferece um galão de 18 litros, tá? Ao preço de R$ 150, e isso atende à minha necessidade, né? Porque com esse galão eu consigo pintar 320 metros quadrados. É uma área até bem superior da minha necessidade. Ou a minha outra opção é comprar um galão de 3,6 litros ao preço de R$ 35, bem mais barato, porém ele cobre uma área bem menor, né? 60 metros quadrados. E aí é óbvio que um galãozinho de 3,6 metros, de 3,6 litros não atende à minha necessidade. Mas eu posso comprar alguns galões de 3,6 litros e aí eu vou comparar o preço e a minha área para atender o que eu estou precisando, né? E vamos ver se é economicamente, né, comprar a segunda opção em relação à primeira, tá? Bom, se eu comprar um galão de 3,6 litros, obviamente não vai dar, tá? Aí eu tenho opções de 2 e de 3. Agora pensa o seguinte, 2 galões, tá? Vamos pensar na área, 2 galões vai dar 120 metros quadrados, não chegou lá. 3 galões, 3 vezes 60 dá 180, é quase. Então, precisaria de 4 galões. Então, com 2 e com 3 eu nem vou testar, porque não atende, né, a minha área. 4 galões vai atender, porque 4 vezes 6 é 24. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar isso aqui, ó, tudo por 4. Tá? 3,6 litros, né? Aqui não importa a quantidade de litros, mas se tu quiser, né? Tu vai ver que vai sobrar alguma tinta aí. Tá? Então, 4 galões, né? 4 galões, eu vou gastar, ó, faço vezes 4 aqui para saber o preço, tá? Eu vou gastar 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Eu vou gastar R$ 140. E claro, né, multipliquei por 4 aqui, eu vou ter uma área, né, de 240, 4 vezes 6, 24, ó, 240 metros quadrados. Tá? É o suficiente, atende a minha necessidade. E 4 galões de 3,5 litros, ele não está pedindo a quantidade de litros, então por isso eu não multipliquei, tá? Porque ele bota aqui, ó, 4 galões, tá?
eu vou gastar 140 reais. Se eu comprasse um galão de 18 litros, eu gastaria mais. Então, economicamente, né, é mais viável eu comprar 4 galões, que eu vou gastar menos, vai atender a minha necessidade, tá? E ainda vai sobrar menos tinta, né? Porque se eu comprar 18 litros, além de gastar 10 reais a mais, vai sobrar muita tinta. Então, a resposta certa aí é a letra D, tá? 4 galões de 3,6 litros. Próxima questãozinha. Aqui, ó, 13. Tá? As raízes reais dessa equação. Pô, uma questão direta, né? Uma equaçãozinha de segundo grau, quer descobrir as raízes, formulazinha de Bhaskara, ó. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Tá? Lembrando aqui que o a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, é 2. O b é o coeficiente do x, que é o 4. E o c é o númerozinho que não tem x, menos 30. Tá? Então, substituindo lá, na nossa Bhaskara, né, nós vamos ter o seguinte: menos o b, que é 4, mais ou menos, raiz quadrada de b, que é 4, ao quadrado, menos 4, vezes o meu a, que é 2, vezes o meu c, cuidado aí que o c é negativo, então menos 30. Vamos aumentar aqui, ó. Tudo isso dividido por 2 vezes o meu a, que é 2. Tá? Então, x igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada. 4 ao quadrado dá 16. Agora aqui, ó, menos vezes mais, dá menos. Vezes menos vai dar mais. Então, 4 vezes 2, 8. Vamos botar já um sinalzinho de mais aqui. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 30. 3 vezes 8, 24. Dá 240. Tudo isso sobre 4. Tá? Vou continuar aqui em cima. Ó. X igual a menos 4, mais ou menos 240 mais 16, 256. Tá? Sobre 4. Bom, raiz quadrada de 256, tá? Raiz quadrada de 169 é 13, tá? Raiz quadrada de 256, tá? 15 é 225, tá? 225, raiz quadrada de 225 é 15. Então, 256 é um pouquinho mais. Provavelmente deve ser o 16, tá? Mas aí é só fazer um testezinho, né? Pega o 16 e multiplica por ele mesmo. Ou fatora o 256, ó. Como eu já tenho uma estimativa, né? 225 é 15, eu vou pôr as minhas estimativas aqui, deve ser o 16, tá? 5 vezes 6 é 6, ó, 36, só para tirar a prova real. 6 vezes 1 é 6, mais 3, 9. 1 vezes 6 é 6, e 1 vezes 1 é 1. Então, 6, 9, 6, 15, 2, de fato não tinha como ser diferente, né? 256 raiz quadrada é 16. Então, x igual a menos 4, mais ou menos 16 sobre 4. E aí nós vamos ter duas respostas, né? O x' e x duas linhas. Considera, primeira conta com um sinal ali, eu vou considerar com sinal positivo, mas poderia ser negativo ali no meio, tanto faz, tá? Então, menos 4 mais 16 sobre 4. 16 menos 4 vai dar 12, dividido por 4, 3. Eu já sei que uma resposta é 3. Tá? Bom, aí eu tenho... Aí já acabou, né? Só pode ser a letra C, ó. A outra tem que dar menos 5. Então, já sei pela avaliação das alternativas, a única que tem 3, ó, é a questão alternativa C. Mas, vamos continuar aqui, ó. Segunda resposta, né? Menos 4 com menos 16 sobre 20. Desculpa, menos 4, já pensando aqui na resposta, né? Menos 4, menos 16 sobre 4. Ou seja, menos 20 sobre 4, menos 5. De fato, alternativa C. Certo, galera? Mais uma questãozinha, então. Questão número
14 da tua prova, tá? O piso da sala da Ana é quase todo coberto por um tapete circular. Então, já podemos ver aqui, ó. A ilustração abaixo mostra as medidas atuais da sala, do tapete e do tapete. Não satisfeita, Ana quer trocar por um novo tapete retangular que cubra completamente o piso. Para fins de cálculo, utilize π igual a 3. A área do novo tapete excederá do antigo em... Então, o que acontece, tá? Ela tem um tapete circular que não cobriu todo o piso, tá? Não é o suficiente, tá? Então, ela quer comprar, né, trocar esse tapete, um novo tapete. Esse novo tapete vai ser um retângulo que cubra completamente essa área, né? Então, ela vai trocar esse tapete circular por um tapete retangular, tá? E aí a pergunta é o seguinte, ó, a área do novo tapete, ou seja, a área desse tapete que vai ser retangular, excederá, ou seja, é quanto a mais a do antigo, que é um círculo, tá? Bom, primeiro, né, tens que lembrar que como a gente está trabalhando com uma região circular, quanto que vale o raio desse círculo? Percebam que o círculo, né, está tangenciando aí, né, o lado superior e o lado inferior do meu tapete, que é retangular. E essa largura é de 4. Então, o raio do círculo é a metade, é 2. Então, a área do tapete antigo, que é a área de um círculo, tá? Lembra que tem uma fórmula para calcular a área de círculo, πr ao quadrado. E o raio que eu sei é 2, ele pede para usar, ó, π igual a 3. Então, a área antiga é 3 vezes o raio, que é 2 ao quadrado. 4 vezes 3, 12. 12 metros quadrados. Essa é a área antiga. A nova área vai ser um tapete retangular. Ó, então, a área de um retângulo. Base vezes altura. Bom, a altura do meu tapete é 4. Tá? Vezes agora a base. Bom, se daqui até aqui é 4 e esse círculo está tangenciando aqui, ó, daqui até aqui é os mesmos 4. Então, o meu retângulo, na verdade, ele tem 5 metros, né? Porque eu tenho que acrescentar esse 1 metro aqui, ó. Então, o comprimento, a minha base do meu retângulo é 5. Logo, a área de retângulo, base vezes altura, ou altura vezes base, 4 vezes 5. Ou seja, 20 metros quadrados é a área do novo tapete. Essa área excedeu em quanto? É quanto a mais, né? Então, é só fazer a diferença. 20 menos 12. Então, ele excedeu em 8 metros quadrados, tá? Então, a resposta certa é a letra A, galera. Mas cuidado aí, né, com a interpretação. Porque tu tem 12 numa alternativa e tu tem 20 em outra alternativa. E ainda tem os 32. Daqui a pouco o aluno se confunde e acaba somando. O excesso é quanto a mais, então tem que fazer a diferença, beleza? Próxima questãozinha, número 15, uma questão de expressão numérica. Qual é o valor numérico dessa expressão? Então vamos lá. Priorizamos aí os parênteses, dentro do parênteses, né, nós vamos priorizar a operação de potência, né? Então, vamos repetir aqui a nossa expressão E, 2, que multiplica menos 1, vezes, abre colchetes aqui, menos 3 meios, que multiplica, aí sim, ó, 3 ao quadrado, 9, menos 5 terços. Fechamos parênteses, fechamos colchetes, menos 4 na zero, né? A prioridade é as potências. Eu já posso fazer essa potência aqui fora, mesmo que não esteja dentro de parênteses, né? E ela não vai influenciar, tá? Posso resolver algumas coisas simultaneamente, tá? Que não vai ter problema nessa situação. 2, que multiplica menos 1 vezes, abrindo colchetes, menos 3 meios, vezes, abrindo parênteses aqui. Agora, preciso lembrar que tu tens uma subtração entre duas frações que não têm o mesmo denominador. Então, a gente tem que fazer o MMC. Entre 3 e 1 é 3, né? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes 9, 27. Menos 3 dividido por 3 é 1 vezes 5, dá 5. Fechamos também colchetes, menos 1, fechamos aqui as chaves. Então, a minha expressão vai ser 2, que multiplica menos 1 vezes menos 3 meios, vezes 27 menos 5,
vamos ter 22. 22 terços. Tá? Fecha colchetes, menos 1, fecha chaves. Tá? Agora, a nossa prioridade é os colchetes. E aqui eu tenho uma multiplicação, mas observa que é multiplicação de frações. Então, vamos simplificar aqui, ó. Olha aqui, ó. 3 que está multiplicando em cima, simplifica com 3 que está dividido embaixo, né? Divide tudo por 3, 1 e 1. E esse 2 e o 22 vamos dividir por 2, 11 e 1. Então, dentro desse colchetes, aí vai ficar assim, ó. E 2 que multiplica, abrimos chaves, menos 1 que multiplica. Eu vou deixar aqui por conta do sinal, tá? Menos 1 vezes 11 dá menos 11. Tá? Fecha colchetes, menos 1, fecha chaves. Tá? Então, E igual a 2 que multiplica. Menos 1 vezes menos 11, né? Multiplicação de sinais iguais, positivo. 11. Menos 1. Prioridade a chaves. E igual a 2 que multiplica 11 menos 1, 10. E 10 vezes 2 é 20. Resposta, letra C. Fechou, galera?